Sabe aquela ideia de que a gente estuda, se forma, pega o diploma e pronto, missão cumprida? Pois é, parece que isso tá ficando cada vez mais com cara de peça de museu. Hoje a gente vai fazer uma análise aprofundada de um conceito que tá por toda parte, mas que nem sempre a gente para entender de verdade. O tal do lifelong learning, a aprendizagem contínua. Exato. A gente recebeu um material bem denso sobre isso da Juliana Prime, que vai guiar a nossa conversa. E a missão aqui é sair do jargão corporativo e entender, sabe, de onde veio essa ideia, porque todo mundo resolveu falar disso agora. E o mais importante, né? E o mais importante, como é que a gente pode levar isso para nossa vida na prática, sem que vire só mais uma obrigação na nossa lista de tarefas? Olha, e o mais curioso que eu já adianto é que essa não é uma ideia que nasceu no Vale do Silício na semana passada, sabe? Não. Não. Para entender o lifelong learning de hoje, a gente precisa voltar no tempo. Mais precisamente para a década de 1970. Peraí, anos 70? Eu confesso que quando eu li o material, eu achei que lifelong learning era uma daquelas buzzwords que surgiram com a internet. Tipo, para justificar a gente ter que fazer 1000 cursos online. Todo mundo pensa isso. Fiquei chocada ao ver que a discussão começou na Unesco, naquela época. O que estava acontecendo no mundo para essa ideia surgir assim? Então era um momento de grande efervescência social, cultural. E o material que a gente recebeu aponta para duas publicações da Unesco que deram um pontapé inicial. An Introduction to Lifelong Learning e Learning to Be. Ok. E o que eu achei mais surpreendente é que essa conversa não começou por causa de CEOs ou do mercado. Uma das maiores inspirações que a gente não imaginaria era o educador brasileiro Paulo Freire. Paulo Freire. Nossa, agora sim ficou interessante. Porque Paulo Freire e o mundo corporativo, que hoje fala tanto em lifelong learning, eles parecem vir de universos completamente diferentes. Completamente. Como é que essas duas coisas se conectam, né? Exato. É uma ironia fascinante. Hoje a gente associa o termo com se manter relevante para o mercado, mas a semente da ideia era sobre emancipação do indivíduo, sobre quebrar as amarras de um sistema educacional rígido. Uhum. A proposta era revolucionária. A escola deveria se adaptar ao aluno e não ao contrário. O conhecimento não era algo que você recebia passivamente, mas algo que você construía ativamente, ao longo da vida, para se tornar um cidadão mais completo, mais crítico. Era sobre aprender para ser livre. Entendi. Era uma visão bem humanista, então. Mas e o lado econômico? Porque hoje a conversa é quase sempre sobre empregabilidade. Pois é, ele veio quase em paralelo. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, também entrou no debate. E eles não chegaram com flores, sabe? Imagino que não. O material cita um manifesto da OCDE que deu uma alfinetada daquelas na escola tradicional. A crítica era: rica em informação, mas carente de ação. O que, vamos combinar, bate forte até hoje, né? Totalmente. E qual era a solução que eles propunham para isso? Algo muito prático. A ideia de educação recorrente. Em vez de um bloco único de educação na juventude, seguido por 40 anos de trabalho, o modelo que a gente conhece. Exato. Eles propuseram um sistema de alternância. Você estuda, trabalha, volta a estudar, aplica o que aprendeu e assim por diante. A proposta deles era conciliar o desenvolvimento pessoal com as necessidades do mercado. Aí que as coisas se juntam. É aí que nasce essa tensão que define o conceito até hoje. A gente deve aprender para ser livre, como queria Freire, ou aprender para ser mais produtivo, como queria a OCDE. A resposta provavelmente está em algum lugar no meio. Faz todo sentido. Então, nos anos 70, a base toda já estava lá. A ideia de que se aprende a vida toda, dentro e fora da escola. Isso nos leva a uma pergunta meio óbvia. Se a ideia era tão boa e já tinha o aval de gigantes como a Unesco e a OCDE, por que parece que ela só pegou de verdade nos últimos anos? O que aconteceu nesse meio tempo? Esse é o ponto. Houve um hiato enorme entre a teoria e a prática. Por décadas, essa ideia ficou circulando no meio acadêmico, político, mas não descia para o mundo real, sabe? Ficou na teoria. Isso. O material menciona, por exemplo, o Ano Europeu da Educação em 1996.
Foi uma tentativa de chamar atenção para a importância de se adaptar à globalização, mas não virou política pública de fato, ficou no discurso. A verdade é que, para a maioria das pessoas, o modelo estudar, formar, trabalhar continuava sendo a regra absoluta. Até que alguma coisa mudou. Qual foi o estalo? O estalo veio de onde menos se esperava. O material destaca um artigo de 2015 de Klaus Schwab, o fundador do Fórum Econômico Mundial, na revista Foreign Affairs. O título era A Quarta Revolução Industrial. Ah, claro! O curioso é que o artigo não era sobre educação. Ele falava sobre a fusão de tecnologias, a velocidade das mudanças, a inteligência artificial. Mas, ao descrever esse novo mundo, ele acendeu um alerta gigantesco. Um alerta de que o modelo antigo simplesmente não serviria mais? Exatamente. A quarta revolução industrial, com essa integração total entre o mundo físico, o digital e o biológico, ela criou um cenário onde as profissões mudam, as habilidades se transformam numa velocidade nunca antes vista, de repente a aprendizagem contínua deixou de ser uma filosofia bonita e virou uma ferramenta de sobrevivência. A realidade, de certa forma, atropelou a teoria. Não era mais uma escolha, virou uma necessidade imposta pela transformação do trabalho. E no Brasil, como essa onda chegou? Porque a nossa relação com a educação tem suas particularidades, né? Tem. O material da Pria, citando um autor chamado Braga, argumenta que, embora a gente fale mais disso a partir de 2017, a ideia ainda não pegou no dia a dia. Parece que não saiu da bolha acadêmica ou corporativa. Sério? E a crítica que aparece é dura. Nosso sistema educacional, muitas vezes, ainda é rígido, focado em decorar conteúdo pré-definido e não prepara para os desafios reais da vida e do trabalho. Ele ainda opera na lógica do século passado. O que me faz pensar, se o sistema formal não dá conta, a bola volta para o nosso colo, certo? A responsabilidade acaba sendo de cada um. Mas como a gente faz isso sem se perder? Essa é a grande questão. E um autor citado, Peter Jarvis, toca num ponto crucial. Ele diz que é muito difícil criar um sistema totalmente institucionalizado para o lifelong learning, porque, por natureza, ele é uma mistura do formal com o informal. Como assim? O aprendizado formal é fácil. Você faz um curso, ganha um certificado. Mas e o informal? Aquele que acontece numa conversa, lendo um livro, assistindo a um documentário, num projeto pessoal. Como você certifica isso? É impossível. Não tem como dar um diploma de boas conversas que tive em 2023. Exato. E essa dificuldade em medir e validar o aprendizado informal é um dos grandes obstáculos para os sistemas tradicionais. E, ao mesmo tempo, é o que joga a responsabilidade para o indivíduo. Já que o sistema não consegue organizar tudo, cabe a nós mesmos sermos os curadores da nossa própria jornada de aprendizagem. Ok, então vamos para a parte prática, que é o que todo mundo quer saber. Se a responsabilidade é nossa, por onde a gente começa? O material se baseia nas dicas de Conrado Schlockhauer e apresenta um roteiro. Começa com 4 pilares. O primeiro é: aprenda de forma intencional. Na prática, o que isso quer dizer? É diferente de só ficar rolando o feed e clicando em artigos aleatórios. Com certeza. A diferença é ter um porquê. Por exemplo, em vez de ler aleatoriamente sobre inteligência artificial porque está na moda, a intenção seria: quero entender como o IA pode otimizar as planilhas do meu trabalho nos próximos 6 meses. Ah, entendi. Essa intenção, esse objetivo, mesmo que pequeno, guia suas escolhas, seus filtros. Você não é mais um consumidor passivo de informação, você se torna um caçador. A intencionalidade transforma ruído em sinal. Gostei da ideia de caçadora de informação, faz sentido. O segundo pilar é: defina o que você quer aprender e por quê. Isso parece um pouco com o primeiro, não? Qual a diferença? Eles são complementares. O primeiro é a atitude, a mentalidade. O segundo é a estratégia, sabe? Em um mundo com uma avalanche de informação, saber dizer não é tão importante quanto saber dizer sim. Verdade. Esse pilar é sobre escolher suas batalhas. É parar e pensar. De todas as coisas que eu poderia aprender, qual é a que vai me trazer mais resultado ou mais satisfação ou resolver o meu maior problema agora? É um exercício de foco. Sem isso, a gente vira um acumulador de cursos que nunca termina.
Culpada? Acho que muita gente se identifica com isso. O terceiro pilar me parece ser a chave para não deixar a peteca cair. Tenha momentos de reflexão e planejamento. Isso soa como agendar uma reunião consigo mesma. É exatamente isso. E não precisa ser nada complexo. Pode ser 15 minutos no domingo à noite. A ideia é parar a correria e se fazer perguntas. O que eu aprendi essa semana? Aquele vídeo que eu vi, como se conecta com aquele artigo que li? O que eu quero descobrir na próxima semana? Esse pequeno ritual de pausa e reflexão é o que cimenta o aprendizado. É quando as conexões neurais realmente acontecem. Aprender não é só consumir, é também digerir. Consumir versus digerir. Boa analogia. E por fim, o quarto pilar, que é o terror de todo procrastinador. Estabeleça um tempo pré-definido. Sim, porque intenção sem ação é só um sonho, né? A ideia aqui é transformar o aprendizado em um hábito, como escovar os dentes. E a chave é começar pequeno. Ah, bom. Ninguém precisa bloquear 2 horas por dia. O material sugere que a consistência é muito mais poderosa que a intensidade. Talvez sejam 20 minutos por dia lendo antes de dormir, ou a hora do almoço de sexta-feira para ver um curso. O importante é que esse tempo esteja na sua agenda, protegido. É um compromisso com seu próprio desenvolvimento. Ok, os pilares dão um norte. Mas vamos colocar isso numa situação real? Escolhi meu tema, tenho minha intenção. O que eu faço agora? Me matriculo numa MBA? Calma. O material sugere algo bem mais inteligente, um período de experimentação. Antes de se comprometer com algo grande e caro, tipo uma MBA, a ideia é testar as águas. Uma degustação. Isso. Mergulhe no assunto de forma leve. Leia uns 10 artigos, veja uns 5 vídeos no YouTube, ouça 13 episódios de podcast sobre o tema, chame para um café uma pessoa que trabalha com isso. Essa degustação de 1 ou 2 semanas te ajuda a ver se você realmente tem interesse naquilo e a entender melhor o que você precisa aprender. Isso evita muito arrependimento e dinheiro jogado fora. E durante essa experimentação, como a gente organiza as ideias? Porque a tendência é ver um monte de coisa e depois não lembrar de nada. É aí que entra uma ferramenta que o material resgata e que eu achei fantástica, quase poética. A ideia de criar um Commonplace Book. O que Commonplace Book? Isso sou um pouco acadêmico, talvez até antiquado. No mundo de Notion e Evernote, um caderno de anotações ainda faz sentido? Não é só mais uma coisa para a gente ter que gerenciar? Pode ser no Notion, no Evernote, no bloco de notas do celular ou num caderno de papel. O nome não importa. Certo. O ponto é criar um espaço único e centralizado para reflexão ativa. É o ato de parar para escrever com as suas palavras o que você pensou sobre um artigo, em vez de só dar um like e seguir em frente. É copiar aquela citação que te marcou. É o que transforma informação que está lá fora em conhecimento que é seu, de verdade. É o seu diário de bordo intelectual. Entendi. O princípio é mais importante que o aplicativo. E sobre a gestão do tempo, que é sempre o grande desafio. O material fala na tal regra das 5 horas, que seria dedicar 1 hora por dia para aprender. Isso soa um pouco intimidador para quem tem uma rotina maluca. É intimidador. E o próprio material coloca isso mais como uma referência, uma inspiração, do que uma regra de ouro. O ponto principal não é o número exato de horas, mas a conscientização. Sim. É você olhar para sua rotina e se perguntar: onde existem pequenas brechas? Pode ser nos 20 minutos no transporte público, em vez de rolar a rede social. Pode ser trocando 1 hora de série por 1 hora de leitura na semana. O essencial é a mudança de mentalidade. Enxergar esses pequenos blocos de tempo como oportunidades preciosas de aprendizado intencional. No fim, o que tudo isso busca construir? Qual é o objetivo final dessa jornada toda? É só ter mais um certificado na parede ou um currículo melhor? O material argumenta que há algo muito mais profundo. A frase usada é que o objetivo é o uso integral das próprias potencialidades. Que bonito isso. Isso não é apenas sobre criar coisas novas, mas sobre se autorizar a transformar e dar um novo significado ao que já nos cerca. A aprendizagem contínua, no fundo, não é sobre acumular informações.
é uma ferramenta de autotransformação e de impacto no mundo. É sobre se tornar uma pessoa capaz de pensar melhor, construir coisas mais interessantes e se expressar de forma mais clara. Uau! Recapitulando toda essa nossa conversa, então. A gente saiu de uma filosofia educacional que nasceu lá nos anos 70, com uma pegada super humanista, libertadora, Exato. atravessou um deserto de décadas até que a quarta revolução industrial bateu na nossa porta e transformou essa ideia em uma necessidade urgente. E agora a gente chega num guia prático que mostra que assumir as rédeas do próprio desenvolvimento é algo totalmente possível. Exato. E a grande lição, para mim, é que a aprendizagem não é mais um evento com começo, meio e fim, como era a faculdade. É um processo, um fluxo. É uma mentalidade. Trata-se de dançar com a mudança, em vez de ser engolido por ela. E essa dança acontece combinando o aprendizado da sala de aula com as lições do dia a dia, de forma intencional e constante. Perfeito. E todo esse debate deixa uma provocação no ar, uma questão que o material nos inspira a pensar. Se o conhecimento está em todo lugar, se o aprendizado informal é tão ou mais importante que o formal, e se cada um de nós pode ser o curador da própria educação? O que acontece com as instituições? Exato. Qual se torna um novo papel de instituições tão tradicionais como as escolas e as universidades? Elas deveriam virar curadoras de conteúdo, validadoras de habilidades que a gente aprende fora, ou talvez algo completamente diferente que a gente ainda nem consegue imaginar?